aqui. Obrigado, Junor. É um prazer estar aqui com garoto. vocês. Em primeiro lugar, muito obrigado pela iniciativa, né? Eu acho que nesses momentos, como todos, o momento que a gente passou no passado, iniciativas como essa fazem com que profissionais aprendam com outros profissionais e realmente a gente possa passar um pouco da experiência de cada segmento, de cada coisa que cada um vivenciou num ano tão atípico na história da nossa economia mundial, né? Eu acho que esse é um dos pontos aí. Por isso que eu agradeço a participação. Imagina, é um prazer estar aqui e aprender com vocês, que eu acho que é o principal ponto também. Segundo, antes de responder essa pergunta, é falar um pouquinho da Herbalife Nutrition, Vilnor. Nem todo mundo conhece um pouco a fundo a Herbalife Nutrition aqui no Brasil e no mundo, então eu queria falar um pouquinho sobre a empresa, né? Ela tem 25 anos de Brasil, 40 anos de mundo, ela foi fundada em Los Angeles há 40 anos atrás, e hoje a gente está aí como uma das principais empresas mundiais no setor da venda direta, né, e líder no setor de nutrição na venda direta, né, no mundo inteiro. Então, a gente está presente aí em mais de 90 países, e a gente tem capital aberto aí na Bolsa de Valores de Nova York, market cap aí acima de 6 bilhões, e basicamente a gente teve também no ano passado um faturamento aí muito interessante aí de 5,5 bilhões de dólares, um crescimento de 14% versus o ano de 2019, né? E quando a gente fala um pouquinho desse crescimento mundial, né, quando a gente olha os 90 países, e em especial aqui o Brasil, o aprendizado principal, e por isso que tem tudo a ver aqui essa live, esse tema foi o principal, a questão da relação com o cliente, né? Então, a venda direta em si, ela trabalha em especial, no nosso caso, com consultores independentes, né? Então, eles não são, aí para quem não conhece, eles não são funcionários da empresa, eles são pessoas independentes que optaram por trabalhar com a empresa, optaram por realizar aí os seus objetivos com a empresa, e através da empresa, através do suporte da empresa, ela consegue ter a relação com os clientes dela. Então, ano passado, o grande ponto foi, primeiro, a relação com os nossos consultores, né, os que representam a marca no dia a dia e trabalham com os clientes. Então, como você trabalha a questão da mentalidade frente a tudo que a gente começou a passar ali no finalzinho de março, mas com um pico mais agudo, obviamente, em abril, e como lidar com as inseguranças do cenário realmente que eles estavam passando, principalmente frente à questão de consumo e à questão de clientes, né? Então, o primeiro ponto é o que a gente fala muito e explora bastante, é a questão de profundidade no relacionamento entre pessoas, né? Se você hoje não entende como as pessoas estavam naquele período ou estão hoje, para você desenvolver um relacionamento que pode ou não gerar uma venda, mas primeiro você tem que entender muito como a pessoa está naquele momento, foi fundamental, porque obviamente cada pessoa teve uma reação, cada família teve um impacto perante aquela situação. Então, em primeiro lugar, foi muito a conscientização de saúde, de cuidado, de respeitar a própria vida, de respeitar a vida das outras pessoas, de ter muita consciência frente àquela situação, de que tudo ia passar, tudo vai passar, mas que as pessoas tinham que primeiro se cuidar para continuar trabalhando, para continuar se desenvolvendo dentro da empresa e se desenvolvendo, obviamente, nas suas vidas pessoais, né? Então, esse foi o primeiro ponto de consciência, porque às vezes quando você sente um mercado retraído, você sente naquele período em especial ali de março, abril, uma queda muito grande por tudo que aconteceu no cenário, como manter as pessoas ali sanas e como manter as pessoas, obviamente, muito racionais frente a tudo que elas tinham que fazer dali para frente. Esse foi o primeiro ponto, conversar muito sobre isso, explorar muito a condição de que pode ser, às vezes, imediatismo, mas era mais importante ele olhar no médio e no longo prazo o que poderia acontecer lá na frente. O segundo ponto é trabalhar com uma circunstância que foi dada. Então, a gente não tinha controle pelo que aconteceu no ano passado, nós ainda não estamos com controle do que está acontecendo, e você tem duas opções na tua vida: ou assumir como aquilo é um problema absoluto e você realmente não vai conseguir atuar com base nisso, ou você vai ter que olhar aquela circunstância e ser flexível e criativo frente àquilo. E aí que começou conversas e fóruns muito interessantes a respeito disso. Então, os grandes aprendizados foram, primeiro, muitas lives, muitos eventos online que acabaram
sendo uma enxurrada naquele período, e hoje, até hoje, continuam, né, em parceria da empresa com os consultores, com os líderes consultores que a gente tem, para falar sobre como cada um estava vendo aquele momento, como cada um estava enfrentando aquele momento e como cada um via oportunidades, obviamente, frente a tudo aquilo que estava acontecendo. Então, esse foi o primeiro ponto, de trazer a voz ao sentimento das pessoas, né? E dentro desse contexto, sempre de primeiro se cuidar, né? De primeiro se proteger em primeiro lugar. Isso trouxe um senso de comunidade muito forte para a gente, porque as pessoas ali que estavam meio perdidas, que não sabiam muito o que fazer naquele momento, que estavam sem alternativas, elas pelo menos entraram naquelas lives e escutaram dali outras perspectivas. E isso reenergizou muita gente, né? Isso foi muito importante ter acontecido, mas ter acontecido muito rápido, viu, Nora? Aquilo já aconteceu basicamente no comecinho do mês de abril, e foi fundamental para a gente essa primeira ação. E a segunda ação foi que, indo um pouco em linha dentro dessa estratégia, o cliente na ponta, a mesma coisa, né? Então, uma das grandes essências que a gente tem no nosso negócio é o relacionamento do consultor com os seus clientes finais, né? Com o cliente final de cada consultor, que também é o cliente da Herbalife lá na ponta. E se ele também não praticasse esse tipo de sensibilidade, né? Se ele chegasse para os seus clientes com o mesmo pitch, se ele chegasse para os seus clientes com a mesma atitude de antes da pandemia, não iria funcionar. Então, também trazer aquela cultura naquele momento, de entender como cada pessoa estava, o que estava acontecendo antes de qualquer relação comercial, também foi importante dentro daquele contexto, né? Então, eu diria que o grande aprendizado para a gente, em primeiro lugar, foi a questão de sensibilidade, de tentar entender, frente a uma frente empreendedora que a gente tem, que são os nossos consultores, de como você respaldar, estruturar emocionalmente primeiro e depois profissionalmente as pessoas a reagirem naquele exato momento que a gente estava vivendo. E, como consequência, o cliente sentiria um pouco mais de alívio também na relação, quando o consultor também está mais preparado. Então, entender de gente, entender como eles se sentem, foi essa sensibilidade ali na ponta, no nosso caso, foi fundamental como grande aprendizado no ano passado. Nossa, a grande desvantagem, né, quando a gente tem um executivo que fala bem, é que eu não participo, né, da conversa, não dá nem tempo. Para Mas com isso. você deu 2 spoilers aí que eu acho bem legal, que o primeiro, né, eu acho que é a questão da adaptação, né. Quando você falou da adaptação, fica uma dúvida, né, Igor, você já estava meio preparado, como se, assim, você não estava esperando, né, eu acho que essa é a primeira questão, mas em cima das mudanças que vocês tiveram, a companhia já estava, assim, meio que preparado. Foi pego de surpresa por conta da pandemia, né, mas tecnicamente foi uma coisa muito fácil dar essa guinada. Acho que essa é uma das perguntas, né. E a outra, né, quando você fala dessa adaptação com o cliente, eu acho que entra muito na questão, entendo, né, a Herbalife como uma empresa que foi constituída para atender uma demanda. Portanto, o cliente já está dentro da empresa faz tempo, né, acho que desde os 45 anos, né, que você, 40, comentou. 40, desculpa, é 25 anos de Brasil, fiz assim, uma confusão ali imagina. dos 5. Não, mas eu acho que aí entra a segunda, que é uma readaptação, talvez até de produto novo ou de conceito, né, de conceito de como você passou a trabalhar, porque o teu cliente ficou em casa, né. Então, Duas perguntas. Acho que quem responder que estava preparado para uma pandemia, assim, não está sendo muito, não tá sendo muito brother aqui na é, resposta, né? Acho que ninguém não, é estava verdade. preparado para o que a gente passou. Acho que ninguém profissionalmente, pessoalmente, viveu algo parecido na história da humanidade, Sim, assim, recente, né? Então, o que eu acho que é o grande ponto, e que realmente aconteceu, é a capacidade da liderança da empresa de se adaptar rapidamente, né? Nem toda empresa se sim. move muito rápido, né? E Uhum. aí, quando você fala de protocolos, questões burocráticas, questões de restrições de atuação, isso tem que ser revisto nesse período. Então, eu tenho muito orgulho de falar que isso foi algo que foi quase um war room mesmo. A gente, quando viu a coisa Legal. acontecendo e realmente despontando, a gente mudou skills de pessoas, a gente mudou funcionalidades de alguns departamentos, a gente reforçou
outras áreas, com outras áreas que já tinham um know-how um pouco diferente, porque também nessa hora você precisa ter experiência de campo para, né, obviamente, conseguir agir, para tomar as decisões corretas, mas a gente tem essa vantagem que eu falei para você, Vilnor, a gente tem esse termômetro com os consultores, com os líderes que a gente tem dentro da empresa, né? Então, às vezes, diferentemente de outros setores em si, você quer escutar a ponta, mas a ponta às vezes é um fornecedor, às vezes é um cliente seu, e não, às vezes não dá para ter exatamente todo o cenário que você gostaria. Quando são consultores Exatamente. independentes, mas que representam a marca, decidiram escolher a Herbalife para fazer isso da vida, realmente eles defendem a empresa como o grande objetivo da vida deles. Realmente aquilo que eles fazem, aquilo que eles decidiram. E a relação é muito genuína, ela é muito transparente. Então, nessas lives ou nessas conversas com a liderança, foi muito importante testar. A gente fez muito teste AB aí, eu diria, de, olha, talvez indo por aqui vai funcionar melhor. Vamos testar por 15, 20 dias? Não, olha, isso aqui foi bom, isso aqui já não foi bom. Então, a gente tinha um termômetro muito rápido das ações que a gente desenvolvia, do que acontecia no campo, para olhar aí numa esfera de tempo se ela funcionou ou não. Então, eu vejo que isso foi fundamental, né? Nessa hora, você tentar ser muito rápido, tentar repensar questões históricas e estruturais que você, sempre foi assim, vai ser assim. Não. Em momentos como esse, você tem que repensar toda a sua forma de atuação, sem perder, obviamente, o seu core, sem perder a sua essência nunca. E o outro ponto, sem dúvida, é essa questão de proximidade do campo que a gente tem esse privilégio, né, de pegar o telefone e ligar para os nossos líderes em todo o Brasil e conversar sobre a sensação de cada um que está acontecendo e testar possibilidades. Isso da primeira pergunta foi fundamental. Outra coisa que a gente teve, por exemplo, dando um exemplo, viu, Nora, a gente tinha um programa que também a gente teve sorte, e sorte é também fator de competência para você conseguir Ah, executar. A gente lançou em ninguém maio de tem sorte por 2019, acaso, né? exatamente. Em maio de 2019, a gente lançou um programa que chama Cliente Premium. O Cliente Premium é basicamente, assim, fazendo uma analogia, um programa de um clube de compras, né? Onde a gente lançou em maio de 2019, onde você tem várias faixas de desconto. Então, você pode ser um cliente bronze, prata, ouro. Quanto mais você compra, mais desconto você ganha. Quanto mais, dependendo da tua fidelização, você tem premiações específicas, incentivos, como aí basicamente muita gente conhece. Isso foi lançado em 2019. Esse programa lançado em 2019 permitiu com que o cliente final também comprasse diretamente da fábrica, né? Então, Uhum. sempre você pode comprar diretamente através do seu consultor ou através dos espaços Vida Saudável, que também são fundamentais no nosso negócio, os espaços ali que servem à nutrição, que atendem as pessoas também, ou essa opção que foi criada em maio de 2019 de comprar diretamente da fábrica. Então, você imagina um projeto que nasceu, na verdade, nos Estados Unidos em 2018, ele foi implantado aqui no Brasil em 2019, e aí veio a pandemia em 2020 e a gente já estava com isso instalado e rodando, né? Então, isso fez com que também a gente tivesse toda a questão da compra direta do cliente final com a empresa, direto da fábrica. Então, isso fez com que ele já acessasse o estoque central da empresa. A questão logística, eu bato palmas para todos os profissionais de logística no ano passado e esse ano, porque, assim, frente à pandemia, o que aconteceu com o mercado basicamente de order para receber em casa, o que essa indústria teve que se revolucionar com todos os desafios que a gente tem no Brasil de malha, de chegar no norte e nordeste, nos extremos do país. E são guerreiros, são heróis. Eu falo que basicamente esse setor são realmente heróis de fazer o Brasil rodar com a velocidade que as coisas estão acontecendo numa esfera continental que é o Brasil. E isso foi fundamental para a gente, porque muita gente fala, poxa, mas a Herbalife só em 2019 que está fazendo a compra direta na fábrica. E aí até para explicar para as pessoas, porque é muito legal. Você imagina você fazer um sistema ou desenvolver uma estrutura que você tem que remunerar o seu consultor de acordo com a venda do cliente dele, entregando direto para o cliente final. Então, não é basicamente uma compra, uma venda, uma transação. Existe a remuneração do seu consultor, que tem que ser contabilizada, que tem toda a estrutura fiscal por trás disso, para que ele entenda que ele faz a venda, ou que o cliente compre diretamente da fábrica, ele receba
obviamente, a parte da remuneração dele pela performance, pelo cliente que ele tem, que esse é o modelo que a gente trabalha. Então, isso foi o fator também sorte, viu, Nor? Porque quando veio a pandemia, a gente já estava com tudo isso instalado e, basicamente, isso já estava rodando e rodando muito rápido. Então, esses fatores fizeram com que a gente entrasse muito dentro desse contexto na primeira parte. E a segunda parte da pergunta que você fez, em linhas gerais, eu vejo assim, tem muitas questões específicas, mas vou dar uma das grandes questões que foram importantes para a gente ano passado. A questão de variação de produtos, né? Então, por exemplo, dentro do processo de relação do consultor com o cliente, um dos grandes pontos que a gente sentiu ano passado foi a questão de tornar o momento da dieta, ou da reeducação alimentar, ou de mudar o estilo de vida da pessoa divertido. Então, isso foi a primeira grande conclusão, porque a vida das pessoas ali de home office, com todas as inseguranças, só o ano passado, um dado aqui para vocês também, da pesquisa nacional aí que a gente teve feita com o dado de saúde, né, com o IBGE, 96 milhões de adultos, né, acima de 18 brasileiros estão acima do peso. Dentre eles, 41 milhões são obesos. Né? Então, você imagina você falar de 96 milhões de adultos que estão ali ou acima do peso e 41 com obesidade. Obviamente que durante a pandemia, com a mudança dos hábitos, isso se agravou. Então, as pessoas estavam inseguras emocionalmente, estavam também passando por tudo, ainda estão passando por várias inseguranças, e também ganhando peso, não se sentindo tão bem, sentindo a roupa mais apertada, não sentindo da forma como eles se sentiram, e ainda tiraram os exercícios físicos, que, obviamente, aí por tudo que a gente sabe, basicamente um pilar importantíssimo para muitas pessoas no equilíbrio da vida delas. Então, se você não tornasse esse processo equilibrado em primeiro lugar, mas responsável em segundo também, combinado com esse primeiro lugar, mas divertido, você não conseguiria se relacionar com essas pessoas. Então, esse fator de tornar o processo mais leve. Então, por exemplo, a gente trabalhou muito com as variações dos nossos produtos e de receitas fáceis para as pessoas aplicarem em casa, né? Então, combinadas ao nosso produto. Então, receitas muito legais, como, sei lá, um bolo de chocolate fit, ou um pudim fit, ou coisas desse sentido, que as pessoas olhavam, poxa, tem muita indulgência, é muito gostoso, mas é muito saudável, é muito responsável também. Então, teve também esse fator, por exemplo, de adaptação de linha de produtos. A gente também lançou ano passado uma linha nova de Sports Nutrition, quando a gente viu também a volta das pessoas a praticarem, hoje tem uma volta um pouco melhor. Mas, em especial, foi a adaptação. A pessoa entender que também não era só o produto ali na embalagem oficial e o preparo conforme o rótulo, e sim as adaptações em receita, variações, e principalmente puxando para receitas mais indulgentes, mais gostosas. Isso foi atenuando também essa questão de percepção e tornando o processo mais divertido, porque as pessoas estavam em casa e podiam também praticar outras coisas. E o último ponto, assim, desse segundo ponto que ajudou muito a gente na suplementação, né, falando em especial do shake, do chá e da proteína isolada, que são basicamente aí o core do começo de um programa de reeducação, e aí se expande para as fibras, para os fish oils, né, os ômegas, as barras de proteína como lanche saudável, sopas também. Então, é uma variedade aí muito grande, colágeno, variedade muito grande de produtos, são 50 aqui no Brasil, no sentido de categoria, as pessoas também entenderem que esse contexto, junto com a alimentação saudável, trazia praticidade, viu, Nora? Então, muita gente também estava em casa ali, no contexto de home office, muitas reuniões sem horário direito, aquela loucura de adaptação, tudo acontecendo, e você ali tem um substituto parcial de refeição à mão, que você faz em minutos, e tem tudo que você precisa ali naquela refeição, combinada também às outras refeições e alimentos que você vai ter. Então, também a questão de praticidade, rapidez, eficiência de preparo, dentro da dinâmica mais corrida do dia a dia, também foi algo que ajudou a corroborar aí no ano passado para a gente. Ô Igor, tem uma toma um pouquinho de água aí. Uhum. Até isso estamos combinando, né? Oh. Não, mas daí que ficar falando durante muito tempo experiência própria aí já. Sim, sim. Mas tem um comentário, né, do Marco Aurélio Belíssimo, né? Ele fala sobre o home office, só que eu queria separar aqui, né, Sim. ele entra muito mais na questão, não da operação do home office que vocês foram, não.
em cima dos teus consumidores estarem trabalhando home Sim. office, né, e aí ele pergunta se houve um aumento do consumo de produtos da Herbalife devido à pandemia, imaginando que as pessoas focaram mais nos cuidados pessoais devido ao movimento do home office. Legal, Marco, obrigado pela pergunta. Sem dúvida, isso foi de encontro, né? Eu falei um pouquinho no início, mundialmente a gente cresceu aí 14%, em vendas líquidas aí 5,5 bilhões, e aqui no Brasil, por exemplo, esse programa de cliente premium que eu falei para vocês de compra direta, ele cresceu em 2020 versus 2019 84%, né? Ah, Então, você ter um crescimento desse porte de um ano com pandemia, com um ano sem pandemia, realmente para a gente foi muito importante e vai de encontro a isso, né? uhum, Então, as pessoas começaram sim a buscar alternativas. Muitas das pessoas buscam alternativas que também sejam muito práticas, então isso é uhum. muito importante também, que sejam práticas e que você também consiga preparar, consiga adaptar, isso foi fundamental. E as questões também de variação de receita, como eu mencionei, foi muito em linha disso, né? A questão do consumo em linhas gerais no home office, ela passou muito pelo social commerce, né? Uhum. Então, o relacionamento, como eu falei, dos consultores com os clientes, ele envolveu muito WhatsApp, ele envolveu muitos vídeos motivacionais, ele envolveu muitas rotinas do dia a dia, essa coisa de gamificação. A gente teve muita gamificação do processo para você ter pontuações, para você ter atividades, metas ou desafios do dia, que a gente tem muitos desafios que as pessoas se desafiam pessoas da família, pessoas próximas a fazerem juntas. Então, um dos pontos, por exemplo, de home office foi criar grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de Zoom, que as pessoas entram e se motivam e compartilham. Para mim funcionou isso. Gente, faz essa receita ABC que para mim foi sensacional. Isso aqui de manhã para mim vai muito bem. Testa aí. O pessoal começou a conversar sobre isso e aprender com os outros. Consultores, clientes, clientes, consultores, os consultores são clientes, então tá todo mundo no mesmo barco ali. Então, quando você também começa a ver nos grupos as pessoas postando suas fotos, né? Olha, perdi 3 quilos, eliminei 5 quilos, olha, já estou melhor, para mim já estou mais disposto, estou me sentindo melhor, já eliminei muito aquele delivery não saudável e não sei o quê. Isso tudo faz um senso de animação, né? Isso cientificamente é comprovado, quando você tem metas estipuladas e você faz isso em grupo, você tem um grupo de apoio com você que você tem mais chance de conseguir. Então, esse comportamento de também unir as pessoas em grupos, em Zoom, uns passarem dicas para os outros e se unirem, foi fundamental também para as pessoas sentirem que vai muito além do produto, né? E é isso que eu falo para vocês. O know-how, o conhecimento, a experiência de pessoas, dos nossos consultores, né? A gente fala sempre que a Herbalife é uma empresa de pessoas cuidando de pessoas. Porque realmente, se você não entende como as pessoas estão, você está falando de educação, você está falando de mudança de hábito, você entra na intimidade das pessoas. Se você não conhece isso a fundo, dificilmente você vai conseguir ser efetivo. E quando as pessoas se sentem bem, elas compartilham esse sucesso com outras pessoas. Isso trouxe um pouco desse aconchego que eu falei no começo, esquentou um pouco essa relação, e não foi só uma relação de pessoa com produto, foi relação de pessoas com um processo. E eu acho que isso aqui, sem dúvida, foi fundamental para a gente também em 2020. Legal. Muito bem, acho que tá bem, você conseguiu separar bem ali, né, porque essa questão do home office eu acho que é uma próxima pergunta aí pra gente, Sim, principalmente porque, além, né, de ter ido todo mundo para o home office, tem a questão, né, da atenção ao cliente que você dá, né, e aí você tem grupos, né, e eu queria falar um pouquinho no nosso próximo bloco aí, falar um pouquinho, né, sobre o atendimento às pessoas, né, como é que você se reestruturou, né, e a experiência de ter ido todo mundo para o home office também, né, dentro da sim. organização e dentro da parte de call center. Mas espera aí. Vamos lá. Vamos dar uma colher de chá aqui para o nosso apoiador ali, né, garantir o apoiador aí, a gente já volta e aí nós falamos sobre isso, tá Fechado. bom? Sobre essa questão aí, né, do home office, do call center, né, dessa preparação aí. Eu acho que esse é assim, um dos principais pontos também, além do logístico que eu mencionei, de adaptação do ano passado, né? Primeiro, a mesma estratégia, né? As pessoas, a gente tem um call center interno, um call center próprio da Herbalife, e ele tem nos seus skills questões híbridas. Então, por exemplo, tem hora que
eles atendem clientes finais, que são os clientes dos nossos consultores, e tem horas que a gente atende os nossos consultores. Então, dependendo do atendimento, você tem SLAs específicos, níveis de profundidade de informação específicos, e essa questão muito híbrida, ela é fundamental para você entender, por exemplo, um consultor da empresa tem, obviamente, um nível de profundidade de informação e de tempo, porque, obviamente, ele também trabalha com a empresa, e um cliente já não, ele já tem muito mais rapidez, a informação já tem que ser muito mais também direto ao ponto, porque são, né, esferas diferentes. Manter isso funcionando com acesso a todos os sistemas e toda a infraestrutura, porque o ponto passa por aí. Como transferir infraestrutura para as pessoas nas casas delas, para conseguir atender com muita qualidade, com o mesmo nível de SLA que as pessoas ali já estavam acostumadas, nas casas das pessoas, que esse foi o primeiro ponto, não havia uma estrutura, né, na casa das pessoas para receber todo esse aparato aí para esse atendimento. Então, aí fica um mérito tudo para a nossa turma de RH, nossa diretora aí, Cláudia Vicente, também falando sobre ela, e junto com a turma do call center em especial, de entender as condições das pessoas, de entender como seria melhor essa adaptação, de fazer alguns testes com alguns grupos durante um período. Foi a equipe que se manteve mais tempo no começo, então isso também a gente tem muito orgulho, porque assim, muitas das áreas já estavam em home office e o call center permaneceu até que a gente conseguisse essa solução. Então, toda a parte de transporte, tudo isso foi visto para também minimizar todos os riscos ali que haviam. Então, isso mostra também o comprometimento, porque as pessoas ali no início não tiveram muita opção de home office, até a gente achar uma opção, uma alternativa que funcionasse e fosse bom para as pessoas e bom para a empresa também. Então, nesse processo, isso foi feito em termos de infraestrutura, de montar a infraestrutura das pessoas. No começo, eles permaneceram e depois a gente teve essa mudança de infraestrutura. E ali foi uma questão de reinvenção total, né? Porque você imagina, quando você fala de um call center físico, um call center próprio seu, que você tem a gestão ali no dia a dia, os KPIs claros, os SLAs claros, e as pessoas todas ali à sua frente, e manter isso também, em termos comportamentais, à distância. Então, isso foi fundamental e acabou dando muito certo, porque, óbvio, para crescer 84% a base de clientes premiums que a gente teve aí comprando com a gente de um ano para o outro, sem robustez, sem estrutura, isso não aconteceria, né? Mas eu acho que o grande ponto foi as pessoas entenderem que era um momento de se reinventar, de repensar a forma de trabalho e trabalhar à distância, também tornando o ambiente das pessoas mais seguro, foi a única forma de continuar, né? Mas a gente teve uma transição muito soft, viu? Foi muito importante para a gente, o que fez a gente repensar também como a gente vai trabalhar no futuro, né? Porque isso é o que também a pandemia está trazendo para muita gente, né? Muitas coisas que você não passava pela sua cabeça, não, mas isso jamais vai dar para trabalhar à distância, ou esse serviço não dá, isso é impossível. E a gente vê que em momentos que a gente não tem opção, ou a gente se adapta, ou a gente se adapta, você vê que a gente consegue, né? Então hoje, sem dúvida, a gente já traça novas estratégias nesse caminho, porque antes não era uma opção, hoje é uma realidade. Ô Igor, tem uma coisa interessante, né, que em cima do que você colocou, e acho que na própria, talvez, cultura, né, do negócio, a gente tem percebido, né, durante as lives que algumas empresas elas tiveram um pouco mais de dificuldade para se adaptar, né, e outras tiveram muita facilidade. Isso para mim é uma mescla, né, de cultura organizacional com o próprio negócio, né? Tem áreas que é muito difícil, né, de você se adaptar, né? Se a gente pegar, por exemplo, o varejo, né, a adaptação do varejo, que depende de loja física, essa adaptação ela foi muito difícil, né? E hoje você vê uma mescla, né, partindo para um modelo híbrido, né, e aí facilitando a vida de todo mundo, né? Não só do próprio comércio, né, mas também do próprio cliente, né? No caso especificamente de vocês, dentro de cultura, quando a gente fala de cultura e modelo de negócio, vocês não foram pegos assim com muita surpresa, né, para fazer essa adaptação. A adaptação ela foi meio que
fácil, não dá para falar que ninguém, foi muito fácil, né, mas, assim, teve uma adaptação meio que fácil, ela foi natural para você atender o mercado? Porque, assim, você colocou algumas coisas que elas são interessantes, né, que é o próprio propósito da empresa, né, de como ela nasceu. E hoje, né, em cima dos produtos que você tem e pela demanda que organizou, né, ou pela demanda dos próprios consumidores dentro de casa, teve assim, eh, teve uma mudança, uma disruptura muito grande? Parece que não, a impressão que dá é que não, foi uma adaptação relativamente fácil, né, não foi uma coisa radical, de mudança radical, de negócio, não foi isso que aconteceu com vocês, né, foi mais soft. Eu vejo assim, Venora, um ponto importante é que quando você tem uma frente de vendas independente, que não é CLT, e que Uhum, depende de você para as suas famílias, que depende da sua empresa para as suas realizações, pagar suas contas, manter seus compromissos, uhum. e ela Foi não é outra CLT, dificuldade, né, é, foi outra e, dificuldade. que foi, e ela não é CLT, ou você reage ou você reage, porque você não tem muita uma opção de falar, não, pessoal, vamos, assim, as pessoas são independentes, né, nesse sentido de consultores, de tomar as atitudes e para manter o seu sustento e para manter as suas atividades, né? Alguns têm mais lastro, outros têm menos lastro, isso é natural de qualquer negócio que foi Uhum, impactado. Mas a partir do momento que você tem essa responsabilidade, né, de que realmente é uma empresa que entrega produtos para os consultores venderem aos clientes, ou agora os clientes compram diretamente, mas esse suporte da nossa rede de consultores, você tem que, já é da cultura da empresa, viu, se adaptar às mudanças do perfil dos consultores, tá. seja de geração, seja de relação de pessoas, seja através de social commerce, ou seja, hoje a relação transacional, a relação entre as pessoas também de intimidade para venda, etc. E qual, ela mudou muito do que era antigamente. Então, Uhum, a constante mudança nossa, e isso está enraizado na nossa cultura, ela vem do campo para dentro e não de dentro para o campo. tá. Porque a nossa frente de consultores, ela muda todos os anos, ela se renova, mantém pessoas, novas pessoas entram, e isso tudo faz com que a empresa ela tem que acompanhar o curso dessa mudança da frente de vendas, que basicamente são os nossos consultores. Então, sem dúvida, é um ponto que você colocou muito bem. Faz parte da nossa cultura a adaptabilidade, faz parte da nossa cultura a leitura de campo para adaptação interna. Então, por exemplo, algumas normas específicas de conduta que são imexíveis, né? São irretocáveis nesse sentido, elas sempre vão permanecer na conduta de negócio, mas condutas comerciais e práticas comerciais, elas precisam ser revistas constantemente frente ao cenário que você enfrenta. Então, por exemplo, as pessoas do espaço Vida Saudável, né, que é basicamente aí são ambientes de nutrição, de convivência dos consultores. Antes da pandemia, nós não tínhamos uma liberalidade muito clara com relação ao delivery, é, é, basicamente mais extenso. O delivery ele praticava muito dentro de esferas menores. É óbvio que você tem que flexibilizar e permitir isso durante a pandemia e está até hoje, né? Então, isso também para o consultor foi novo. Então, por exemplo, as embalagens, toda a parte de higienização, principalmente a parte de humanização, o coraçãozinho, a mensagem, viu, Nora, obrigado de comprar comigo, me Uhum, liga qualquer dúvida, escreve uma mensagem à mão, um post-it e tal. Tudo isso, eles tiveram que se reinventar durante a pandemia, porque não era core, o core era atender pessoas no espaço, e uhum, passou a ser entregar o serviço na casa das pessoas, né? Também tinha muito contexto, por exemplo, de pessoas no âmbito comercial, né? Muitos escritórios iam ali fazer a sua refeição ou substituto parcial ali com a gente, saíram do escritório e foram para a sua residência. Então, você também teve que desenvolver um relacionamento com as residências em volta ao seu espaço, porque basicamente as pessoas das empresas que já iam lá todos os dias voltaram para suas casas e não necessariamente elas moram ali. Então, esse contexto fácil não foi, viu, Nora? Eu acho que isso é muito difícil falar que foi fácil, mas está muito dentro do nosso DNA que a gente tem que responder à evolução e à flexibilidade dos nossos consultores. Isso é constante dentro da nossa cultura e frente a uma pandemia, frente a tudo que a gente enfrentou, ou a empresa respondia rápido para dar segurança para essas pessoas, porque assim,
primeiro lugar, se você também quer mudar de empresa ou quer fazer outra coisa, você está livre, porque lembre-se, né? Você é um sim, consultor independente. Ou você reage e passa a segurança. Outra coisa também que é muito importante dentro do nosso contexto, dessa segurança. Nós aí, os executivos da empresa, a gente fala muito com os consultores através de lives e de eventos online. Então, a gente dá a cara, a gente responde as perguntas, principalmente as difíceis. Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que a gente não consegue, mas a gente está sempre ali, dando a cara e falando com as pessoas, os líderes, a maioria tem todos meu telefone, falam diretamente comigo também. Isso traz o quê? Segurança. Eles estão entendendo o que está acontecendo na ponta, eles estão entendendo o que está rolando, eles estão nos escutando, e pode ser que não consiga no tempo que a gente quer, mas eles estão ouvindo e estão trabalhando para isso. Isso traz uma unidade muito importante, que faz com que, obviamente, a gente evolua muito rápido. Isso faz parte da cultura da empresa. É muito liderança servidora nesse sentido de apoiar o campo cada vez mais e eles se sentirem seguros de quando eles escolheram a Herbalife Nutrition, eles estão com uma empresa que estão com eles em qualquer momento. Então, isso foi muito fundamental para a gente. Foi difícil, óbvio que foi muito difícil, mas a linha de frente foi para frente e deu a cara e respondeu as perguntas e adaptou e mudou questões comerciais que eram estruturais de anos, pudessem continuar trabalhando frente à pandemia. Isso foi essencial e essa cultura de renovação, flexibilidade, fez com que a gente chegasse a novos caminhos. Né? Hoje, coisas que a gente jamais permitia, hoje a gente permite e vê que foi muito positivo para o negócio. Então, agora a gente está falando mais em fortalecer algumas práticas do que, obviamente, remover. Então, isso foi muito importante. É legal, né, porque no outro aprendizado, né, que a gente traz aí das lives, é a forma como você ouve o teu cliente, né, o teu cliente final. Então você tem um termômetro que ele bate praticamente na tua mão o dia inteiro, né. É isso aí. E aí, né, tem aquela outra pergunta que eu acho que ela também é legal, né, você falou aí da tua gama de produtos, né. Mudou muito o perfil do teu consumidor? Não, ele, na verdade, hoje é muito mais feminino, a gente está falando de mulheres acima de 30 anos, né, que é o Uhum. nosso público, e aí o que mudou é que os homens começaram a vir mais Ah, que do que legal. a gente tinha o histórico feminino. Então, isso foi uma coisa muito legal também, porque o público masculino realmente foi o grande crescimento que a gente teve o ano passado, a famosa perder a barriguinha, ali foi através desse sentido que a coisa começou. E ali foi muito importante uma adaptação, porque o homem é mais pragmático, é mais direto, é mais tranquilo de falar um pouco sobre a sua intimidade, a mulher já é um pouco mais restrita. Toda mulher sabe que falar do seu peso é o segredo da vida da mulher, né? Você não pode falar disso ou acessar essa informação. O homem ele é mais tranquilo Aham. com relação a essa verdade, aí ele lida numa boa, mais numa boa com relação a isso. E isso também foi importante, porque um consultor, por exemplo, uma consultora mulher atendendo uma mulher é um tipo de pitch, é um tipo de relação. Uma mulher atendendo um Aham. homem já é outra coisa. Um homem atendendo Aham. uma mulher, ou um homem atendendo um homem também muda o contexto. Então, isso, a gente sempre teve um pool interessante do Que público legal. masculino, mas ele cresceu muito mais durante a pandemia. Por quê? E aí já fala um pouco da tática e da estratégia, porque as mulheres começaram a ter resultados e puxaram seus maridos e puxaram seus filhos e começou por ali. Então, sempre Ah, que legal. através das mulheres, elas estão Uhum. ali no pedestal lá em cima para a gente Liderando. sempre, porque ela liderou pelo exemplo, né? Ela falou, bom, todo mundo engordou aqui, Ah, aconteceu alguma coisa durante a pandemia, eu vou começar a fazer porque uma amiga me indicou ou eu ó, conheci uma consultora. Quem quiser vir comigo vai vir. Aí ela começou a ter resultado. E o pessoal, nossa, mas está funcionando. Aí começou, puxou o marido, puxou o primo, e aí começou ó, o processo. Então, a mulher é essencial dentro do processo sempre, né? Seja para também convencer os maridos e os homens ali do processo. E isso, obviamente, que começou a evoluir cada vez mais. Então, a grande mudança, a gente lançou uma linha de Sports Nutrition, a gente lançou uma linha importante também, vários produtos importantes dentro de um contexto, mas o core ele continua central, né? Que antes de você falar do produto, a gente fala de processo, a gente fala de educação, de gamificação, de tornar esse processo leve e divertido, para que depois você entenda a importância da suplementação na sua vida, mais exercício, em casa ou fora, mais a sua alimentação também natural, né? Então, esse equilíbrio foi muito importante, mas a relação agora, ela está muito mais equilibrada, e a gente entende, sim, que tem cada vez mais comunicações direcionadas a estilo de vida para homens e para mulheres, né? E não só também
na parte de comunicação, mas de relação, isso muda bastante. Por quê? Porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de intimidade das pessoas. E para você não só informar, mas sim se comunicar e se relacionar, se você não vai a fundo ali na dor, no que está acontecendo dentro de cada perfil, dificilmente você vai conseguir converter em algo positivo para as pessoas e para a empresa também. Então, isso foi aí a grande mudança, né? O público masculino muito mais interessado e o tema saúde ficou muito mais em voga, né, Vilnora? Assim, as Ah, pessoas entenderam que cada vez mais a importância de você investir na sua saúde, cada vez mais achar um equilíbrio melhor para a sua vida, né? Nada que seja ultra restritivo, a gente não prega isso, nada que realmente mude de uma forma muito drástica a forma que você vive, sim trazer uma inserção muito mais leve e adequada à sua rotina. As pessoas estão mais propensas a escutar sobre saúde e alimentação, isso que facilitou. uhum. Antes, já existia um contexto, mas agora a escuta está muito mais ativa e a gente acabou se beneficiando por isso. Você tocou num outro ponto aí que é muito interessante, né, que, quando a gente estava fazendo a live, né, com a Centauro, o executivo comentou, né, que, você não faz uma simples troca, né, de dinheiro por produto, né, você agrega serviço no entorno, né, para ter não é as justificativas, né, mas é para pessoa se sentir mais bem. Então você vai numa loja, você entra lá, você vê tudo que tem, né, tem uma preparação, você pode experimentar, né, você pode ir lá, olhar, né, a própria reestruturação, né, do ambiente interno, ele foi mudado. E isso nós ouvimos muito também a semana passada no mercado mais tradicional, que é de fornecimento de energia. Na energia você paga lá, você pede, o cara te pluga, mas né, então tem um serviço que as companhias começaram a fazer. E você trouxe, né, esse serviço como uma oportunidade, mas no sentido não de uma oportunidade, porque é só uma oportunidade comercial. Não, você está oferecendo para os teus consumidores, né, um ambiente diferente, né? Você vai propor para ele que ele aproveite ao máximo aquele produto, né, que ele está fazendo. Isso eu acho que é uma é, é mais cultural ou é mais estratégico? Como é que você vê essa mudança aí? Ele é mais cultural, Leonora, Uhum, e eu vejo que isso, a empresa que não se adaptar a isso, ela está basicamente fora do mercado no futuro, né? uhum, Hoje você tem que, o conhecer, né, essa é a minha perspectiva pessoal também, o conhecer melhor o seu cliente, ele vai além das pesquisas de satisfação, né? Ele vai além dos NPS e entre todas as metodologias que a gente conhece, até porque você tem que tentar também escutar muito mais ativamente quem vende para o seu cliente. uhum, Então, quem vende, por exemplo, no caso aí da Centauro que você falou, é basicamente o vendedor da ponta e não tanto o gerente da loja, entendeu? Isso vai ser cada vez mais importante porque você vai cruzar as pesquisas de satisfação ou não dos seus clientes finais com o sentimento e como aquele vendedor está perante esse cenário que a gente está vivendo, né? Isso vai gerar nas pessoas a questão mais central do que é o relacionamento hoje para você fazer uma venda, né? Todo mundo fala, é importante ter o relacionamento, importante ter o relacionamento. A gente tem uma vantagem aqui competitiva, e não é à toa que a gente tem aí, quando a gente fala de substitutos parciais de refeição, tem, óbvio, várias marcas, e marcas que você encontra em supermercados, em uhum, farmácias. Mas por que a gente tem 77% desse mercado? A gente tem 77% desse mercado porque hoje eu sei o time se o Vilnor é um cliente meu e eu sou um consultor, eu sei o time que o Vilnor torce, eu sei que esporte que ele gosta, eu sei o dia que ele pratica mais ou pratica menos, o horário às vezes que ele gosta de falar comigo ou não. Isso vai gerando com o tempo, não só uma relação, vou comprar o produto. Não, eu vou comprar o produto da Herbalife? Não, eu vou comprar com o Igor. uhum. Esse, para mim, é a grande essência, né? Só. Eles compram com a pessoa. E hoje a gente, assim, investe muito, Vilnor, em capacitação de relacionamento com o cliente. O ano passado a gente fez uma certificação de CRM para consultores. Você imagina Uhum, você ensinando para empreendedores, para empreendedores, uma frente de CRM independente com seus clientes, né? Como se organizar uhum, melhor, como se relacionar melhor, scripts, profundidade de relacionamento.
Isso tudo é capacitar a frente, é capacitar as pessoas e elas entenderem que a venda é uma consequência, ela não é um objetivo, ela é uma consequência de algo. E esse relacionamento ele tem que ser muito genuíno. E as pessoas, para ter relacionamento, ela tem que confiar em você e confiar no teu conhecimento, no que você faz. Isso é uma tendência que a gente tem essa facilidade, porque a gente tem uma forma de trabalhar específico através de consultores, mas que hoje todas as empresas estão, obviamente, se aprofundando cada vez mais na questão de se relacionar, né? É, claro que depende do segmento, depende se é commodity ou não, do que as pessoas compram, mas hoje o que a gente vende é uma solução, é uma mudança de hábito. Então não dá para você, eu não vendo um produto. O produto ele é uma consequência que suporta todo um processo e leva a performance. Mas se Legal. eu não converso sobre método e mudança de forma genuína, eu não vou conseguir me relacionar com as pessoas. Então, o segredo vai muito em cima disso e de ser muito transparente dentro desse processo, que não tem milagre. Você acha que vai ser fácil? Não, não vai. Não. Mas vai ser mais divertido do que outros processos, talvez, que você fez. Sim, E aí, claro. os resultados de outras pessoas vão comprovando isso. Né? Chegar com um resultado corado, sorrindo, feliz, animado, com energia, é diferente de você chegar com um resultado ali, olha, cheguei, mas nossa, você não sabe o que eu passei para chegar nesse resultado. Não é por aí que a gente vai pelo lado do feliz, sorridente e energético. Legal, mas eu estou muito preocupado agora, porque, ó, já Sim. são 10h53 e tem uma pergunta aqui, né, o Marco ele reforçou aqui, né, ele trouxe uma outra questão, que eu especificamente eu não sei se ela é sua ou se você aí tem, né, informação para comentar, né, o Marco Aurélio comenta o seguinte: houve uma melhoria, ele pergunta, né, se houve uma melhoria nos indicadores de NPS, que você acabou de falar, né? Caso vocês utilizem essa métrica, mas você comentou que sim, né? Quando foram para o modelo de home office na área de atendimento. E aí ele pergunta se vocês vão manter essa estrutura, né, do home office ou se ela vai ser híbrida. No momento, obrigado, Marco. No momento mais híbrida, essa está sendo a discussão aí do futuro, a gente achar uma solução híbrida nesse momento, né? Mas Porque que sim muda passa. toda a estrutura do negócio de Se vocês, muda né? toda a estrutura do negócio, sim, houve no começo da pandemia, nossos indicadores pioraram, né? Então, até a adaptação, em especial do sistema, internet de cada pessoa, Uhum. tempo de chat, todos os bots em si, ali a gente, nesse momento de transição que a gente manteve híbrido, um pessoal lá no nosso call center e um pessoal aplicando de casa, a gente começou a ver dissonâncias e foi Uhum. ajustando. Foi melhorando muito a partir aí, mais ou menos de junho, julho. Então, de abril até Foi julho, rápido. teve realmente uma perda, né, nesse sentido, até de também um trabalho das pessoas trabalharem, né, de casa. Porque você imagina você atender com o seu fone, mas tem o cachorro, tem seu filho, Sim. tem não sei o quê, o barulho do vizinho. Então, as pessoas também não tinham aquele mesmo foco que era, por exemplo, trabalhar do seu PA ali oficial. Então, sem dúvida, a gente teve que entender e teve essa leitura. Acho que o grande ponto do NPS é a leitura real do que o score está te falando, né? Mas por que isso aconteceu? Por que a gente sentiu um pouco mais baixo? Por que piorou? E, de novo, falar com as pessoas em si o que elas estavam sentindo. Esse processo foi muito contínuo e muito vivo, porque, de novo, você continua atendendo pessoas todos os dias, até a gente chegar à melhoria, que foi o último trimestre, onde a gente tem hoje uma eficácia, uma eficiência aí, que está melhor do que antes da pandemia em geral. Mas, sem dúvida, Marco, eu acho que a questão de que a gente aprendeu e que piorou o SLA no começo da pandemia não era só instalar a infra na casa da pessoa e falar, agora vai, Vai. só agora você está em casa e não está aqui. Imagina, existe uma série de questões exógenas e qualitativas imensuráveis que impactou na performance que a gente foi descobrir depois e foi ajustando o melhor equilíbrio. Uhum. Ah, muito legal. Mas, Igor, vamos fazer assim. Eu tinha uma pergunta. Eu ainda vou te fazer essa pergunta porque eu acho que Faz, ela é legal. Junor. É uma Pergunta aí no chat se o pessoal curiosidade. quer que você faça a pergunta ou não. Olha que é uma curiosidade, hein? Pode Uma fazer. curiosidade. Você tem um produto de entrada ou não? Olha, o produto de entrada, Venor, é basicamente o shake, o chá
e o substituto do leite, né? Que a gente tem uma alternativa de soja do leite para você combinar ao shake e preparar. Esses são os produtos ali mais de entrada que a gente tem. Que dão um primeiro acesso, já geram um primeiro impacto, e eles combinados ali você já consegue sentir uma mudança importante. Outro produto de entrada que eu posso citar são as barras de proteína. Então, para quem já Tá bom. comeu a barra de proteína da Herbalife, tem uma recente que a gente lançou no passado que chama Protein Crunch, que ela tem uns crunches em cima, assim, parece que é um chocolate, mas é uma barra de proteína. É esse equilíbrio da indulgência. Muita gente às vezes conhece a gente por causa desse produto. Não, mas isso não é barra de proteína, isso está parecendo mais um chocolate. Não, mas é barra de proteína. E aí ela é uma entrada que é mais acessível também, tem uma primeira percepção e depois vai escalando para as demais. Então, posso citar a barra de proteína como um dos produtos de entrada interessante que a gente tem, que é o lanchinho da tarde, ali entre uma chamada e outra, pega uma barra, segura bem e continua o seu dia. Agora é o momento, né, desse produto. Foi o que vendeu No mais? meio da manhã, no meio da manhã. Ficou a dica aí, viu, Nor? Já captamos a vossa mensagem, amado mestre. Ah, muito legal, muito legal. Legal. Mas cara, ficou alguma coisa aí para gente comentar? Ficou alguma coisa para falar? Você sente, necessidade de mais alguma coisa ou não? Eu sinto a necessidade de mais tempo, né, Vilma? Porque é tão legal Exato. esse bate-papo, é o que você Aham. falou para mim, né? Às vezes uma hora passa muito rápido, e eu acho que esse é o grande. Da minha parte, eu acho que são os pontos principais, e da minha parte de novo parabenizar a iniciativa de vocês. Falar Legal, sobre isso legal. desse jeito leve, descontraído, né? Sem formalidade, são poucos os lugares que a gente vê aqui. E eu acho que a gente está aqui como comunidade, né? Acho que cada profissional Sim, aqui tem muito o que aprender com o próximo, independente de segmento ou de atuação, mas também a gente tem o papel de, sem dúvida, falar muito sobre a questão do que a gente aprendeu, do que a gente pode falar ali na frente, né? Um ponto só que eu falo rapidamente foram algumas campanhas que a gente fez ano passado, vou citar uma em especial que chama Life On, que é uma campanha da Herbalife de marketing que a gente fez, e a gente fez um evento, por exemplo, focado em empreendedorismo, que você acha no YouTube, com o Leandro Carnal. Então, a gente fez uma parceria com ele muito legal, a gente falou muito sobre a questão do conceito do empreendedor hoje, na sociedade de hoje. Então, quem quiser no YouTube, coloca lá Leandro Carnal Herbalife ou Renda On e pode assistir. Teve também concursos de dancinha, tipo TikTok, para a galera fazer em casa. A gente fez com o Justin Neto, foi muito legal. E quem quiser saber mais também, né, eu recomendo aí, tem um site www.clienteherbalife.com.br para você saber mais desse cliente premium, entender mais sobre essa questão aí de como as coisas funcionam e ter mais informação. Mas, sem dúvida, só agradecer e obrigado a todos aqui que tiveram nessa manhã com a gente também. que é isso, nós que agradecemos, eu que agradeço e você já está convidado. Vamos mais para frente aí retomar, falar, né, ver os assuntos, né, principalmente por essa transformação, e a gente ainda tem que lembrar, né, que a epidemia não acabou, né, ela ainda está por aí. Exatamente, Então a gente exatamente. precisa manter o cuidado. Até deu a impressão lá no começo, né, quando eu falei quais foram as lições, parece até que ela tinha Que ido embora. A gente acabou, bem né? que Elas gostaria, continuam. né. A gente bem que gostaria, né, mas infelizmente não, né, os números deram uma complicada, e por conta desses números, né, nós estamos planejando o nosso híbrido aí para comemorar 1 ano, e aí vai depender muito, né, do retorno da redução, né, do controle aí, para a gente fazer ou não. Mas garoto, obrigado, parabéns, bom trabalho aí, quando tiver novidade também avisa a gente, né, pega no pé da Isa aí, passa informação Pode pra deixar. gente, a gente programa uma próxima aí, que eu também gosto muito, cara, muito legal, Obrigado. Obrigado, tá Junior. bom? Obrigado a todos. Valeu. Valeu pessoal, obrigado, conto com vocês aí nas